Existem três formas principais de se precificar produtos e serviços. As principais são, boa noite, empresários e empresárias de excelência. Primeiro, precificação através da taxa de marcação ou markup, termo conhecido aí no mercado, muito utilizado para o varejo. Precificação com base na margem de contribuição, muito utilizado para serviço e para indústria. E a precificação com base no seu modelo aí, concorrência. Assim, gente, o modelo da concorrência, você acaba sempre fazendo esse tipo de comparação e isso é importante. Existem outras estratégias muito utilizadas também, mas eu vou falar dessas três. Essa semana a gente vai explorar um pouco o assunto precificação, porque a gente tem tido essa demanda nesse tipo de serviço aqui e dúvidas a respeito. Gente, o que é muito desafiador, primeiro aí falando sobre precificação com base no markup, é com base assim nos seus custos. Então assim, uma empresa, por exemplo, que ela revende um micro-ondas, quando ela compra do fornecedor aquele micro-ondas para revender, geralmente eles aplicam um valor, um fator multiplicador, isso que é um desafio. Esse fator multiplicador é a taxa de marcação. Por quê? Porque esse fator multiplicador ele vai ser multiplicado pelo custo de aquisição daquele micro-ondas para você fazer sua precificação final de revenda. Só que o que é muito complicado e assim importante de ser visto é que assim, gente, a precificação através do markup utiliza o custo fixo. E quando você tem o seu custo fixo muito alto, você pode perder competitividade, tá? Outro desafio também é que muitos empresários utilizam esse fator multiplicador no achismo. O meu concorrente multiplica por 2, por 3, eu vou fazer igual. Só que você não sabe, porque nesse fator multiplicador ali, você considera no cálculo desse fator multiplicador as suas despesas fixas e variáveis e a margem de lucro que você quer. Então, assim, o que é muito, que a gente chama muita atenção aqui, o que é muito importante o empresário se atentar é para esse fator multiplicador. Porque, assim, a margem de lucro não pode ser também no achismo. Você tem que dar uma acompanhada no seu mercado, entender qual é a faixa média aí de margem de lucro, mas de empresas que estejam mais ou menos no seu patamar. Por isso que é importante fazer um acompanhamento do seu modelo de concorrência e comparar, de certa forma, custo médio, despesa, para que você consiga outros indicadores, o próprio ponto de equilíbrio, margem de contribuição, né? Que são indicadores que você utiliza para fazer a precificação e para fazer também a sua DRE gerencial, para fazer a sua análise financeira. Então, assim, estabelecer suas metas de venda, então, gente, tudo isso está entrelaçado para você ter uma estratégia de precificação assertiva. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui uma simulação que a gente fez, tá? Aqui tem dados fictícios, lógico, para mostrar para vocês da importância e da preocupação na hora que você faz a precificação com base no markup. Então, gente, nessa simulação que nós fizemos aqui, tá? Nós tivemos que alterar aqui os números, foi um exemplo, e aqui, de fato, foi uma revendedora. A gente pegou os 3 últimos meses de faturamento desse empresário, pegou os custos fixos dele e calculou a representatividade desse custo fixo. O que é isso, gente? Essa representatividade é quanto que esse custo fixo ele pesa em termos da receita, ou seja, eu pego esse custo... Oi, gente, voltando aqui porque tivemos um problema técnico. Vamos retornar para a planilha. Seguindo aqui na explicação de antes, tá? Essa simulação que nós fizemos aqui, gente, foi para mostrar a precificação com base no markup. A gente pegou aqui os últimos 3 meses de faturamento de empresário, o custo fixo dele, calculou a representatividade desse custo fixo sobre o faturamento dele. Essa representatividade ela entra no cálculo do fator multiplicador, tá? E também fizemos uma comparação com os concorrentes. Quando a gente faz a comparação com os concorrentes, a gente consegue perceber que esse empresário ele tem um custo fixo maior, tá? A gente olha aqui o custo unitário e a gente fez uma simulação considerando que esse custo unitário, para efeito de comparação e poder mostrar para vocês essa precificação, que todos eles pagam o mesmo valor
ao fornecedor para poder fazer a devida revenda desse micro-ondas, R$80 aqui. Então seria esse custo unitário desse mercado de revenda de micro-ondas, tá? As deduções de vendas, que são despesas variáveis, na verdade custos variáveis, elas têm que entrar no cálculo desse fator multiplicador, que na maioria das vezes acaba sendo uma média aproximada do seu mercado. Você tem os impostos aqui, considerados taxas de maquininha, tá? E aí, o que acontece? E a gente considera também o lucro desejado. Esses percentuais que foram calculados aqui, gente, são todos calculados com base no faturamento. Você divide eles, o valor deles, pelo faturamento, encontra o valor percentual e vai calcular o fator multiplicador. E eu vou mostrar para vocês a fórmula, tá? E aí você acha essa taxa aqui de markup. E como é que eu calculo isso, Alessandra? Vou pegar o custo unitário, R$80, e vou calcular, e vou multiplicar pelo valor markup, para essa taxa de marcação, e aí eu chego aqui no preço final sugerido, tá? E aí, comparando com os demais concorrentes, você vê que o preço sugerido do primeiro, que tem um custo fixo maior, ficou, obviamente, um valor mais alto, tá? E os demais tiveram um preço menor, devido aos seus custos fixos menores. Mas o que é importante aqui, gente? É mostrar para vocês que a estratégia de custo, de vocês fazerem uma gestão de custos fixos aí no modelo de negócio de vocês, é extremamente relevante. Tá? E mais uma vez mostrar que não dá para você calcular essa taxa de markup no achismo. Não pode. Tá? Eu vou mostrar para vocês a fórmula do markup, para vocês calcularem aí, tá, gente? Então, gente, esse aqui é o exemplo, tá, da aplicação da fórmula para você calcular esse fator multiplicador e achar a sua taxa de marcação, markup. Você vai pegar que é 100%, e vai dividir por 1 menos todos aqueles valores que eu falei ali anteriormente, margem de lucro, o teu custo fixo, os custos variáveis em valores percentuais, ou seja, é 1 menos aqueles percentuais que são a representatividade de cada uma dessas linhas da sua DRE sobre o seu faturamento. E aqui nesse exemplo aqui, a gente encontrou uma taxa de markup de 3,03. Então, o que acontece? Chega no final, você vai pegar aquela taxa de markup que eu mostrei para vocês na planilha e vai multiplicar por aquele custo unitário. Eu sei, gente, que falando assim muito rapidamente, fica às vezes um pouco difícil para vocês empresários entenderem, tá? Mas dá para vocês terem uma visão de como que é feita a precificação com base no markup. E o que é importante você considerar. Gente, assim, quais são os prós? Os prós é porque, assim, para supermercados, drogarias, é uma precificação muito rápida. Porque os supermercados compram dos fornecedores para poder revender. Então, eles têm aquelas taxas ali já. Calcula rapidamente. Então, você consegue ter já a precificação ali de fato. O problema todo é que o supermercado consegue, na maioria das vezes, diluir seus custos fixos pela quantidade de produtos que eles têm. Agora, o que pesa contra essa precificação é o fato de você ter o custo fixo. E quando você não tem mais um nível de custo fixo ótimo na comparação com os seus concorrentes, você perde aí a competitividade, tá, gente? Então é isso que eu queria deixar para vocês aqui como explicação importante. Dá uma olhadinha lá no YouTube, eu vou subir esses vídeos lá, porque aqui no Instagram a gente sabe que corta, tá? Mas a gente deixou também um post para vocês no feed explicando um pouco sobre essa precificação com base aí no markup, tá, gente? Essa semana eu vou falar sobre as outras formas de precificação também. E vou dar outras informações importantes sobre a precificação. Quem quiser tirar dúvidas, pode mandar, que a gente está sempre respondendo. A gente presta esse serviço aqui em serviços de consultoria, no BPO como serviço junto, tá? E também em mentoria. Se você é empresário de excelência, tem uma equipe, precisa mostrar a essa equipe como fazer um acompanhamento de especificação, a gente consegue ajudar. É isso, gente. Espero ter aí tirado as dúvidas de quem nos mandou hoje, desde a semana passada também. A gente prometeu fazer. Um abraço. Tchau, tchau.